Meus amigos, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. Depois de eu ter postado aquele vídeo sobre a confusão no velório do apóstolo Rina, aonde a pastora Denise foi pressionada a renunciar à presidência e tudo que envolve a questão igreja, ela como vice-presidente da igreja, ainda recebeu esses documentos durante o velório, numa sala, e no meio da papelada para liberar o corpo, enfim, a burocracia, né, com relação ao enterro, estava esse documento. E a gente fez o vídeo, que foi esse vídeo aí, e muitos recados e comentários, cara, inclusive até pastores, dizendo que estavam lá e é mentira, que não houve isso, que não aconteceu isso. Eu conheço o templo, o contexto do Bola de Neve em São Paulo, e eu sei muito bem como é o contexto ali, onde ficam as salas, a parte de administração, aconselhamento. Uma dessas salas é que aconteceu essa tentativa de crime. E mesmo que ela tivesse assinado, né, não ia ter validade dado o momento e a forma que foi colocado o documento para ela assinar. Mas ela foi mais esperta e acabou percebendo. E muita gente dizendo que isso foi mentira, que isso não é verdade. Olha só o tipo de comentário, meus amigos. Um deles é esse aqui, ó. Primeiramente, mentira. Nunca existiu esse documento de renúncia. O documento era para liberação do corpo e enterro. Segunda mentira. As palavras da Denise não emocionaram ninguém e sim chocou a todos pelo desequilíbrio e raiva. Terceiro, vocês que estão aqui seguem inflamando, julgando a Igreja de Jesus. Lembrando que ninguém está julgando a Igreja de Jesus. A Igreja de Cristo, meu amigo, é outro nível, é outra coisa, não é essa patifaria toda aí chamada instituição. Julgando as pessoas com seus lábios venenosos, você nunca entenderão o verdadeiro sentido do reino. E vocês entendem, né? Triste ver em nome de gente aqui atirando pedras sem saber de nada, principalmente em um momento triste de luto. Vocês não respeitam nada, que Jesus tenha misericórdia de vocês. Agora, quem não respeita não é quem traz a informação, não é quem fala a verdade. Quem não respeita são vocês próprios, desrespeitando a verdade que dizem carregar, desrespeitando o momento, em defesa de um cara que querem passar como um santo homem de Deus. Como eu já falei em outro vídeo, o cara teve os seus acertos, os seus erros, são reconhecidos os acertos, reconhecidos os erros. Agora, quando se fala de teologia e igreja, eu não dou chance aqui. O cara tinha uma empresa lucrativa e não uma igreja. Igreja para vocês, mas para o líder e os bastidores ali, era sim e continua sendo uma empresa, usando um produto chamado Jesus e toda a logística de lucro. E infelizmente o povo bancando, comercializando a fé. Esse é o meu ponto de vista. Mas a verdade é que muita gente ficou em dúvida com relação aos documentos e, claro, a gente vai atrás. Inclusive, tem uma outra mentira que o apóstolo Rina falou em uma das suas últimas palavras que também eu vou desmentir aqui para vocês. Mas primeiro, respondendo muitos comentários aqui que esse documento não existiu, a prova está aqui para você que gosta de prova. Lógico que eu vou deixar aqui as partes que comprometem borrada, mas o documento é esse aqui. Inclusive, como é que vocês explicam esse papel todo amassado se não houve confusão? Como é que vocês explicam o que está nesse documento aqui que é mentira? Presta atenção, o seu mal acabado boliviano que sai em defesa do líder pela lavagem cerebral que recebeu e tentam manipular o povo com mentiras, e nós estamos aqui para trazer a verdade. Liga pra polícia. Liga pra polícia. Não tem problema. Acende a luz, por favor. E grava. Eu quero ler o documento. Então, deixa eu falar que eu primeiro falar. Eu tô aqui. Daniela, filma aqui também, aquela Daniela. senhora do bem. Tá tendo um monte de... Eu briguei com ela. Eu falei pra ela, querida, eu só falei, deixa eu dar uma olhadinha no documento. Ela não deixou. Só.
Ela não deixou. Eu falei, não, só quero ler. Tem algum É o filho dela. Meu filho? Tem? Por que ela não tem o telefone da minha mão? O telefone não. Não, desculpa, eu chamei a polícia. Ela não vai sofrer por isso. Já mandei até pro delegado. Não vamos acontecer. E aí, o que vocês têm a me dizer agora a respeito desse documento? Vão dizer que é forjado? Que foi inventado? Que os sites de notícias agora pegaram esse documento e amassaram, fizeram e amassaram para dizer que foi ela? Eu quero ler o documento. Eu quero ler o documento. Olha só o que diz ali, ó. Referente termo de renúncia. Eu, Denise Gouveia de Seixas Pereira, brasileira, pastora, nascida, daí dá a data aqui, enfim. O CEP, venho por meio desta renunciar ao cargo de vice-presidente da Igreja Evangélica Bola de Neve, organização religiosa sem fins lucrativos, com sede na cidade do estado de São Paulo, na rua, aí dá o número da rua aqui, no bairro Perdizes. Em decorrência da renúncia supra-referida, outorgo à igreja e aos seus membros a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação para nada mais reclamar em relação ao período em que fui conselheiro do Conselho Deliberativo a qualquer tempo e a qualquer título. Atenciosamente, aí a assinatura que ela acabou não assinando. Mas o mais interessante é o que está aqui, ó. Venho por meio desta renunciar ao cargo de vice-presidente da igreja. Esse meio aí só pensam neles, a prova está aí. Foi tentado passar a perna na Denise durante o velório do seu esposo, do pai dos seus filhos, que infelizmente não está aqui mais para se defender, mas nós estamos aqui para mostrar a vocês a verdade do que vinha acontecendo. Ao exemplo desse vídeo aqui, ó. Olha o que o apóstolo falou nesse vídeo, meus amigos, que é o que todo mundo está comentando e dizendo que ele é inocente diante de todas as acusações feitas contra ele. Olha o que ele falou, em uma das suas últimas palavras. De todas as acusações imputadas contra mim, todas a polícia me inocentou e o Ministério Público arquivou tudo. Todas as acusações, a polícia nos inocentou e o Ministério Público arquivou tudo. Agora eu vou mostrar para vocês que não houve a ideia de inocente. Querem documento também? Está aqui a prova, ó. Aquela acusação que foi feita contra ele, da história dos áudios lá, né, da mulher que foi assediada, que trabalhava na casa dele. Eu não vou dar o nome dela aqui, mas tem o nome no processo, tudo certinho. E eu recebi o processo aonde desmente essa fala dele. Por quê? Porque a justiça não inocentou ele. A justiça entendeu diante de artigos e leis que o crime de assédio simplesmente prescreveu dado o tempo que passou. O lapso, né, de tempo que demorou para a denúncia acontecer. Olha só, isso não quer dizer que ele não fez e é inocente. Isso quer dizer que a justiça entendeu que, pelo fato... Olha só, eu vou ler para vocês aqui que diz o seguinte. No que se refere ao crime de assédio, a infração penal possui pena máxima em abstrato de 2 anos. O prazo prescricional de 4 anos previsto no artigo 109 do Código Penal. Na hipótese, importante acrescentar que não se aplica a majorante no artigo 226 do Código Penal, à medida em que a qualidade do empregador é elementar do crime de assédio sexual. Desta forma, se considera o lapso temporal transcorrido entre as supostas práticas delitivas. Setembro de 2017. Mesmo considerando o curso do crime, preste atenção, mas na forma do artigo 119 do Código Penal, forçoso reconhecer que já houve o esgotamento dos prazos prescricionais acima apontado em relação às infrações penais de importunação
e assédio. E em continuação, no que se refere ao crime de tentado, verifico que já ocorreu a decadência. Conforme mencionado, o crime em questão teria sido praticado ao tempo em que a ação penal era de iniciativa pública, condicionada à representação. Os fatos teriam ocorrido em setembro de 2017, sendo que a vítima somente os noticiou muito depois, em julho de 2024. Desta forma, forço reconhecer que a notícia do crime, o qual poderia ser interpretada como representação, dada a informalidade do Instituto, ocorreu após o esgotamento do prazo decadencial de 6 meses do artigo 38, muito embora a vítima já soubesse da autoria do crime. Por derradeiro, importante consignar que a alteração legislativa quanto à ação penal do referido crime ocorreu em setembro de 2018, ou seja, muito depois de já esgotado o prazo decadencial supracitado. Isso posto, requeiro seja declarado extinta a punibilidade do investigado Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, com fundamento no artigo 107, Código Penal, prescrição e decadência. Aonde está que a justiça o inocentou aqui? Em nenhum momento a justiça declara que ele é inocente. Ela só considera o lapso temporal da denúncia, do momento com a denúncia, do dia que aconteceu com o momento do dia da denúncia. E a justiça não tem o que fazer diante da lei que embasa isso. Passou-se o tempo. Mas isso não quer dizer que não houve, que ele é inocente, que a vítima é mentirosa, como sempre as vítimas, né, no caso, sai como mentirosa. Simplesmente aconteceu a tal decadência temporal, lapso temporal. E se você quer o número desse processo, me segue, eu acho que no link aí na descrição tem o link do Telegram, você pode entrar lá e eu vou estar postando para vocês o número desse processo para você pesquisar e tirar as suas conclusões. Pastor, conhecido como a Perrina, não foi inocentado. A justiça não inocentou, simplesmente essa é a verdade. O problema é que ele pegou a ideia de que não foi pra cadeia, não teve problema nenhum com a justiça e saiu aí comentando e falando que a polícia inocentou, que a justiça inocentou. Não tem inocente aqui. O que tem é um documento que prova que, dado o tempo, a justiça agiu pela justiça. E diante de tudo que aconteceu com esse cara, sinceramente, meus amigos, eu fico do lado das vítimas. E pode ter certeza que muita coisa vai acontecer, vai surgir ainda, principalmente vindo do tal legado que o apóstolo Rina deixou. Queira você ou não, queira você passar pano ou não, a verdade sempre no final acaba aparecendo e pode ter certeza que tem muita coisa ainda que não sabemos, mas nós estamos aqui para ir atrás e trazer para vocês as informações. E você do Bola de Neve, eu acho que nessas alturas precisa calar a boca e deixar que as informações sejam passadas. Se me vê como fofoqueiro, como semeador de contendas, problema é seu. Nós estamos aqui comprometidos com meus inscritos em trazer a verdade e mostrar o que realmente está acontecendo na tentativa de abrir os olhos, fazer enxergar que vida com Deus, Igreja de Cristo é outra coisa e não essa patifaria que nós vemos falada, pregada por esses homens que são donos de empresas, alguns donos de botecos de aleluias, que usam e usurpam o povo, usam a fé para arrecadar dinheiro e viver uma vida na luxúria. E quando eu falo luxúria, é luxúria mesmo, e no luxo, ostentando em cima de dízimos e ofertas, porque infelizmente tem quem banque. E eu estou aqui para dizer mais uma vez, nem tudo que é falado em cima de um púlpito é verdade. É o exemplo dessa fala do apóstolo Rina. Os bastidores é que existe a realidade daqueles que estão se apresentando como homens de Deus. Encerro por aqui. Se você concorda comigo, agradeço. Se não concorda, também agradeço. Pegue o link desse vídeo, ajuda a divulgar, manda nos grupos do WhatsApp para que a verdade seja esclarecida. A confusão no velório houve sim,
sim, tentaram passar a perna na Denise, a qual tem por direito herdar o que construiu junto com ele, falando de empresa e não de igreja, ou se quiser, empresa, e com certeza ela vai fazer o que for preciso para lutar diante daquilo que aconteceu. E a verdade é que os urubus bolivianos, né, estão ali em cima tentando abocanhar a maior fatia possível diante da tragédia. E depois é nós aqui na internet que não temos respeito, mas a falta de respeito já começa lá dentro da casa chamada Bola de Neve. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.